meio da viagem, o que que aconteceu? Teve uma tempestade muito forte, o mar ficou muito revoltado, e o que que aconteceu? Aquela navegação, aquele navio, acabou por afundar. Então esse rapaz, ele se tornou um náufrago, né? E, para sorte dele, as águas acabaram levando ele até uma baía, onde havia lá uma ilha selvagem, né? Aí ele ficou assim, muito triste com o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo ele agradecia a Deus que ele tinha sobrevivido. E aí ele começou então a andar pela ilha, né, para ver se tinha mais alguém ali, se ele podia pedir ajuda para alguém, né, o que que ele poderia estar fazendo ali. Então ele andou bastante o dia inteiro e percebeu que ele estava completamente sozinho naquela ilha deserta e selvagem. Aí ele pensou, puxa vida, e agora, né? Como que vai ser aqui? Eu tenho que ficar prestando atenção se outras navegações vão passar por aqui para eu pedir socorro. Então ele ia sempre até a baía, assim, próxima ali do mar, para ver se ele conseguia enxergar alguma coisa, mas ele não conseguia ver nada. Aí ele mais uma vez agradeceu a Deus de ele ter sobrevivido e ter caído justamente naquela ilha, porque naquela ilha ele percebeu que tinham algumas árvores frutíferas que ele poderia estar se alimentando, né? E percebeu também que havia água que ele podia beber ali naquela ilha. Então ele agradeceu de novo a Deus, ficou até, né, um pouco resignado com o que aconteceu com ele, mas com aquela esperança também de que alguém pudesse vir até ali onde ele estava para resgatá-lo. E assim foram passando muitos dias, né? E ele, apesar de poder se alimentar e não estar passando sede, ele tinha um problema muito sério, que ele não tinha um abrigo para ele ficar, né? Então, quando chovia, ele ficava debaixo da chuva, né? Debaixo do sol escaldante, do vento. Então, ele pensou assim, bom, já que eu vou ter que ficar aqui por muito tempo, ou talvez até por uma vida inteira, então é o melhor eu tentar fazer um abrigo para mim, né? E começou, né, com o pouco que ele tinha ali, porque algumas coisas também vieram, né, do navio e chegaram junto com ele na ilha, né? Então ele conseguiu umas madeiras que estavam ali da embarcação. Ele foi procurando as folhas de palmeiras que estavam no chão e foi juntando tudo. Aí, junto com gravetos, com galhos, tudo que ele podia ali juntar, ele acabou improvisando uma cabana, um abrigo assim, bem rústico, mas pelo menos protegia ele um pouquinho dos intempéries da natureza, né? E sempre, né, andando por ali, ele pescava, ele conseguia comer peixe, mas ficava sempre de olho para ver se alguém aparecia por ali. E o tempo foi passando, passando, e nada. Ele já estava mesmo resignado que ele viveria sozinho naquela ilha pelo resto da sua vida. Aí, o que que aconteceu? Num dia em que ele saiu para pescar, né, ele estava retornando, quando ele estava quase próximo à cabana dele, ele percebeu fumaça indo para o céu, assim, né? Aí ele pensou, ai meu Deus, uma coisa ruim aconteceu. Aí ele correu até onde a cabana estava, quando ele foi chegando perto, ele não acreditou. O único abrigo que ele tinha naquela vida dele estava em chamas, estava pegando fogo. Aí esse moço acabou desabando, né? Então ele falava assim: puxa vida, né? Tudo bem, né? Que eu sobrevivi ao naufrágio, tudo bem que eu não estou passando fome, mas puxa, né? Eu perdi tudo naquele naufrágio, né? Perdi todo o meu dinheiro, perdi meus amigos, eu perdi tudo. Aí a única coisa que me restava nessa miserável vida, Deus levou também. Aí ele desabou de vez. Então
caiu no chão, ele chorava, ele xingava, ele esbravejava, tudo contra Deus, não estava mais agradecendo nada, ele estava muito bravo que Deus havia permitido que aquilo acontecesse com o único abrigo que ele tinha. E esse moço tanto chorou, tanto blasfemou e tudo, que acabou adormecendo ali mesmo na areia, onde ele estava. Aí, quando amanheceu, ele foi acordado porque ele sentiu uma mão pousada no ombro dele. Aí ele assustou e olhou, aí era um marinheiro, né? Aí o marinheiro falou para ele assim: Ah, agora, puxa, que bom que a gente encontrou você, né? Agora você está salvo, você vai poder vir com a gente, né? E olha, foi muito bom da sua parte você ter feito aquele sinal de fogo, porque se não fosse aquilo, a gente não ia encontrar você. Porque a gente sempre passa nessa ilha e passa desapercebido o que está acontecendo aqui. Aí, pelo seu sinal de fogo, a gente conseguiu te encontrar, né? Então, assim, essa historinha, ela é bem legal para a gente começar a palestra de hoje, né? Porque nós vamos falar sobre gratidão, né? E a gratidão é aquele sentimento que nos ajuda a reconhecer algo benéfico que aconteceu com a gente, né? É o sentimento que nos impulsiona a agradecer a uma pessoa, ou agradecer alguma dádiva recebida, né? E com isso, a gente faz com tanta alegria, com tanta humildade, né? Que nos faz muito bem. Mas, assim, o grande problema nosso, eu estava comentando no início aqui, é que nós não temos o costume de agradecer, né? Nós temos muito o costume de reclamar, né? Então a gente reclama quando está muito calor, né? A gente reclama quando está chovendo, a gente reclama quando está muito frio, a gente reclama quando não chove. Né? Se está chovendo, a gente reclama, se não está chovendo, a gente reclama também, porque o ar fica muito seco, né? Então, assim, nós estamos sempre dando atenção às coisas ruins que acontecem à nossa volta, né? Então, conosco e à nossa volta. A gente não para pensar que existem muitas coisas boas que acontecem diariamente na nossa vida, né? Então, a gente precisa aprender a fazer o exercício da gratidão. E o que seria isso, né? O exercício da gratidão é a gente sempre ter um olhar melhor para a vida. Então, a gente focar a nossa atenção nas coisas boas que nós já temos, né? E não fixar a nossa atenção, né? E o nosso sentimento de tristeza, de desamparo, né, de angústia, sobre coisas que nós não temos controle e sobre coisas que a gente não possui. Né? Então a gente queria ter muito dinheiro, né, para comprar um montão de coisa, né? Mas a gente não fica feliz se a gente tem um lar simples, mas é um lar que nos abriga, não estamos na rua, por exemplo, né? Então, nós estamos sempre atrás de algo que a gente ainda não tem, e nós ficamos sempre reclamando e sempre tristes por conta dessas situações, né? Dessas coisas que nós almejamos tanto e a gente não tem, né? Então, qual seria o exercício da gratidão, né? É a gente sempre se colocar numa posição em que nós olhamos ao nosso redor e a gente consegue ver o que nós já temos e o que nós temos de bom. Então, por exemplo, agradecer sempre que a gente acorda de manhã, né? Por quê? Porque vai ser mais um dia que nós vamos ter aqui na vida, mais uma oportunidade que nós vamos ter de aprendizado, de desafios, né? Agradecer pelos nossos olhos, né? Que nós temos condições de enxergar, né, as coisas que nos rodeiam, as pessoas, a natureza.
né? Ficar feliz com os nossos ouvidos, porque a gente tem condição de ouvir as pessoas, a gente tem condições de falar, de nos comunicarmos uns com os outros, né? Porque se nós pararmos para pensar, existem pessoas que nasceram cegos ou ficaram cegos depois, pessoas que não conseguem ouvir, que não conseguem falar, pessoas que não conseguem andar, né? Então, são coisas assim tão simples do nosso dia a dia que a gente faz uso de uma forma tão automática que a gente esquece de que tudo isso é uma bênção nas nossas vidas, né? Então, nós reclamamos muitas vezes que nós temos um emprego em que nós não estamos ganhando bem, né? Ok, mereceríamos ganhar melhor? Sim, mas existem pessoas que não têm emprego nenhum, que gostariam de estar onde a gente está, né? Então, a gente precisa aprender a ter esse sentimento enraizado em nós, né? O sentimento de gratidão, porque esse sentimento nos ajuda a ter força para a gente enfrentar os nossos desafios. Quando a gente agradece, a gente reconhece tudo que nós temos, tudo que nós estamos passando, mesmo que sejam momentos ruins, né? Mesmo que sejam problemas. Por quê? Porque nós acreditamos que nós temos um Pai, Criador, que é Deus, né? Nós acreditamos que Ele é soberanamente justo e bom. Nós acreditamos que tudo que acontece nas nossas vidas não acontece por acaso, né? Que tudo tem uma razão para acontecer, tudo tem uma razão justa nas nossas vidas, né? E a gente precisa ser agradecido pelos desafios, pelos problemas, porque são os desafios e os problemas que vão nos ajudar a crescer e amadurecer espiritualmente, amadurecer, né, o nosso espírito. E agradecer por quê, né? Muitas vezes tem muitas pessoas, né, que acreditam que o nosso destino, né, ele vai ser definido quando a gente desencarnar de duas formas, né? Ou a gente vai para o paraíso, se nós somos pessoas boas, ou a gente vai para o fogo eterno, né? Amargar as nossas faltas, tudo aquilo que a gente fez de ruim, né? Então, se a gente for pensar só nessas duas formas, né, da gente ou ser salvo ou não salvo, né, aí isso pode criar na gente, assim, uma expectativa muito grande, um medo muito grande, porque a gente não sabe como que nós seremos julgados quando estivermos lá no plano espiritual, né? O que que vai contar em nosso favor, né? E se de repente nós fizermos muitas coisas boas aqui no mundo, para as pessoas, para a sociedade, mas a gente deu uma escorregada e acabou prejudicando alguém seriamente, né? Então, será que por conta dessa escorregada que a gente deu, Deus não vai nos perdoar e vai nos mandar para o inferno? Não é? Vamos lá amargar essa falta para o resto das nossas existências, não é? Então, o Espiritismo ajuda muito a gente a entender, né, que não basta também, né, que também existem pessoas que pensam assim, basta a gente se arrepender de tudo que a gente fez de errado, né, quando a gente comete muitos erros, prejudica muitas pessoas, se no final das nossas vidas aqui encarnados a gente se arrepender, então pronto, Deus já vai levar isso em consideração e a gente não vai mais para o inferno, nós vamos viver ao lado de Deus, né? Então, assim, o Espiritismo ajuda a gente a entender que o arrependimento é benéfico, ele é muito bom nas nossas vidas, mas que só o arrependimento não nos basta, né? Para que a gente sinta paz de espírito, para que a gente sinta que progrediu espiritualmente, né? Só o arrependimento não basta, o arrependimento já é um caminho, né? Já é o início,
né, para a gente estar melhorando. Mas a gente precisa retornar, a gente precisa reencarnar e ter, né, a chance de estar recomeçando e de estar tomando atitudes diferentes daquelas, né, que nós estávamos arrependidos, né? Então é a oportunidade que nós temos de estarmos nos reconciliando com as pessoas, né, de estarmos tendo oportunidades de aprender coisas novas, né? Oportunidades de estarmos retomando planos antigos, né? Ações que nós deveríamos ter tido na vida anterior e a gente acabou não tendo, a gente acabou, né, não fazendo. Então, tudo isso são bênçãos na nossa vida, né? Porque para a gente ser feliz verdadeiramente, a gente precisa ter desenvolvido em nós todas as virtudes que nós somos capazes de ter, todas as habilidades que o nosso espírito tem, né? Tudo que a gente tem condições de fazer, né? Para a gente ser realmente feliz, a gente precisa fazer com que cresça, né? Aquela sementinha que Deus colocou dentro da gente, que essa sementinha possa desabrochar, né? Que nós possamos, no futuro, sermos espíritos puros, né? Espíritos de luz, para estarmos muito próximos de Deus, né? Então, os desafios, os problemas, a gente não deve tentar fugir deles, né? A gente não deve reclamar porque a gente tem problemas ou desafios ou pessoas difíceis para lidar, porque tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. E todas as pessoas que estão próximas de nós têm uma razão para elas estarem ali. Ou nós vamos estar aprendendo algo com elas, ou estaremos ensinando, né? Ou nós vamos estar tendo a oportunidade de resgatar algum débito, né? Ou a pessoa que está conosco de resgatar os seus débitos conosco, né? Então, tudo na nossa vida tem um propósito e está tudo certo, né? Então, para que a gente tenha lucidez, a gente precisa aprender a agradecer. Então, de manhã, sempre fazer uma prece, né, agradecendo por ter, né, por estar vivendo mais um dia aqui encarnado, né? Na hora de dormir, agradecer pelo dia que nós tivemos, mesmo que tenha sido um dia conturbado, mesmo que tenha sido um dia complicado, mas foi um dia de aprendizado para a gente, né? Então, agradecer a Deus por termos, né, conseguido vencer mais uma etapa, mais um dia, né? E isso é um exercício, e a gente precisa parar de reclamar das coisas, né? Porque quando a gente está reclamando, a gente se coloca no papel de vítima, né? Então, assim, a gente não aceita as coisas que estão acontecendo conosco, a gente compara a nossa vida com a vida dos outros, e a gente sempre considera que a nossa está pior, que o nosso fardo é mais pesado, que a nossa dor dói mais, né? Então, isso vai fazendo com que a gente vá andando mais devagar, né? E com mais sofrimento, né? Porque quando a gente não tem a resiliência, né? Quando a gente não tem a resignação, né? O que que acontece? A gente se revolta, ou a gente se revolta, ou a gente se deprime. E nenhuma dos dois sentimentos vão nos ajudar, né? Na revolta, o que que acontece com a gente? Nós vamos criando no nosso campo áurico, né? Uma aura muito escura, né? Porque ali a gente tem a revolta, a gente tem o ódio, né? A gente tem o ressentimento, né? Então, o que que acontece? A gente vai estar vibrando, né, para o mundo, para o local que nós vivemos, todos esses sentimentos negativos, né? E a gente aprendeu com o Espiritismo que, como nós somos todos espíritos, né? Uns encarnados, outros não,
nós estamos sempre nos influenciando mutuamente, né? E como a gente faz a ligação com os espíritos que estão desencarnados, né? É pela nossa vibração, pelos nossos pensamentos. Então, se a gente estiver vibrando na revolta, no ressentimento, na mágoa, no ódio, né? O que que nós vamos estar atraindo para a gente? Espíritos que estejam vibrando, né? Os mesmos sentimentos de revolta, de ódio, de amargura, né? E aí o que que acontece? A gente, ao invés de nós estarmos seguindo para frente, enfrentando os nossos desafios, o que que acontece? A gente sente um peso muito maior nas nossas costas. Por quê? Porque nós estamos carregando o nosso fardo, né, dos nossos pensamentos negativos, da nossa energia negativa, e estamos, né, sendo alimentados ainda pela energia dos desencarnados que estão acompanhando a gente, né? Então nós sentimos mais ódio, mais mágoa, mais ressentimento, né? Então aí tudo que a gente for fazer, né? Tudo que que a gente for participar na nossa vida, nós vamos sempre achar, né, que está dando sempre tudo errado nas nossas vidas, né, que nós não somos pessoas de sorte, né, que nós não somos pessoas que Deus está olhando por nós, né, nós somos pessoas que, né, só atraímos para a gente dificuldades, pessoas que nos enganam, pessoas que nos roubam, né? Então, isso tudo acontece por conta das nossas vibrações ali, né? Então, a gente fica sem aquela energia, né, para fazer um bom trabalho, né? Sem aquela energia para ter um relacionamento bom com aqueles da nossa casa, ou um relacionamento bom no nosso trabalho, né? Nós não conseguimos mudar ou melhorar a nossa vida quando nós estamos fechados para as mudanças, né? Quando nós estamos sem condições de enxergar aquilo que há de bom à nossa volta, né? Agora, a pessoa que tem mais fé, a pessoa que tem mais alegria, a pessoa que tem mais humildade, né? A pessoa que confia de que tudo que acontece precisa acontecer assim, não é por acaso, né? Então, a aura dessa pessoa, né, que agradece, né, que consegue perceber, né, aquele sentimento de gratidão que nós temos para alguém que nos ajuda, é algo muito positivo, porque cria na gente uma vontade de fazer algo de bom para aquela pessoa que nos ajudou, ou algo de bom para aqueles que estão precisando. Por quê? Porque a gente tem a humildade de enxergar em nós que nós estávamos necessitados de ajuda e nós recebemos. Então, isso nos impulsiona para o bem, porque o sentimento de gratidão faz com que o nosso coração fique com aquele desejo de estar nesse bem, né? Naquele desejo de fazer algo de bom para alguém, porque a gente percebe que nós, quando precisamos, fomos ajudados, né? Então, por nossa vez, nós sentimos aquele desejo de estar ajudando outra pessoa também. Então, desta forma, a gente percebe que nós estamos entrando numa corrente do bem. Então, as pessoas que estão vibrando no bem, elas não vão ter problemas, não vão ter desafios, vão ter sim, porque todos nós que estamos aqui nesse planeta, todos nós temos os nossos problemas e desafios e não tem como escapar. Não adianta a gente ter uma religião, não adianta a gente dizer que a gente é espírita, né? Ou que a gente frequente qualquer templo religioso, né? Nada disso isenta a gente de ter problemas, né? Então, problemas e desafios, todos nós vamos ter. Por quê? Porque esse é um planeta que é assim, é um planeta de provas e expiações, e a gente veio aqui realmente
para nos testar, né? Para sentir se a gente realmente amadureceu alguma coisa em nós, né? A gente veio nesse mundo para a gente aprender novas lições, né? A gente veio para esse mundo para ter a chance de reparar os nossos erros, né? Então, todos nós estamos no mesmo barco. Nenhum de nós está isento de passar pelas dificuldades que esse mundo traz. Só que a diferença, né, entre aquele que tem o coração, né, cheio de gratidão, cheio de alegria, cheio de fé, para aquele que tem o coração tão escuro, tão amargo, tão ressentido, é a força que a gente tem. Aquele que está no bem, ele tem mais força, ele tem mais energia, porque ele acredita que tudo que a gente está passando aqui é para o nosso próprio benefício, é para o nosso próprio crescimento, não é? E que tudo que acontece aqui é apenas um estágio da nossa vida, não é? Que tudo que está aqui, uma hora vai passar, e que nós vamos tirar proveito de tudo que a gente conseguir aprender, de tudo que a gente conseguir desenvolver em nós de virtudes, né, de habilidades, de inteligência, de criatividade, né, de tolerância, de paciência, de fraternidade, de amizade, né? Tudo de bom que também nessa vida a gente consegue desenvolver. E aqueles que estão com o coração não gratos, estão ressentidos, né? Essas pessoas vão continuar caminhando, mas o seu caminho vai ser mais espinhoso, né? Vai ser mais dolorido do que o caminho daquele, né, que tem mais fé, que tem mais amor no coração, que tem mais alegria, né? Então, tudo depende de como nós encaramos os nossos desafios e a nossa vida, né? Tudo está dentro da gente, a forma, né, como a gente está enfrentando os nossos desafios é que nos diferencia, né? E ser grato é sempre uma ferramenta também muito forte para a gente. Ajuda a gente a ter força de vontade, determinação, confiança, né? A gente não fica pensando assim, sempre vai ter alguém querendo puxar o meu tapete. Não, a gente pensa assim, sempre vai ter alguém em quem eu possa confiar, sempre vai ter alguém que vai me ajudar quando eu preciso, não é? E por que a gente pode ter essa certeza? Porque a gente também está agindo assim, né? Nós somos pessoas que somos confiáveis, nós somos pessoas que amparam os outros, que ajudam quando precisam, que se importam com o que está acontecendo, né, com as pessoas à sua volta, né? Então, são pessoas que estão na corrente do bem. E quanto melhor a gente fizer nesse mundo, né? Quanto mais boas ações a gente fizer, né? São essas boas ações que vão nos valer quando for a nossa vez de precisar de ajuda, né? Então, basicamente a reflexão nossa de hoje é isso. Então, o sentimento de gratidão é aquele, né, em que nós reconhecemos tudo de bom que nós temos, né? Então, o alimento que nós tivemos, né, no nosso almoço, no nosso jantar, a família que nós temos, né? Mesmo que seja difícil o relacionamento, mas é importante que a gente possa conviver em família, né? O lar que nos abriga, como é bom a gente ter um lugarzinho para voltar, né, depois de um dia de serviço, né? Então, tudo isso coloca a gente, né, numa situação em que nós estamos mais confiantes, que nós estamos mais tranquilos. Então, quando a tempestade vem, né, quando os conflitos aparecerem, quando os problemas aparecerem, a gente vai ter que enfrentar, assim como todos os outros, como todas as outras pessoas. Mas aí a gente vai ter a confiança, né, de que Deus está sempre, né, no nosso leme, como nosso guia, né? A gente sabe que
tudo que nós estamos passando aqui é passageiro, não é por acaso, né? Então, nós vamos nos colocar numa posição de tentar resolver da melhor forma possível tudo que está acontecendo ao nosso redor, sem colocar culpa em ninguém, né? Sem blasfemar contra Deus, né? Sem agredir as outras pessoas, porque nós estamos sofrendo, a gente agride, né? Então, a gente muda a forma como nós estamos vivendo. Então, quando nós temos confiança, quando nós temos a fé, quando nós temos a gratidão, nós temos, né, uma forma melhor de estarmos vivenciando as experiências que são necessárias para a gente, né? E aí, nós estaremos vibrando, né? Uma aura muito melhor, né? Uma aura mais clara, mais suave, e assim nós conseguimos dar abertura para que a espiritualidade que está, né, querendo o nosso bem, né, o nosso mentor, né, aqueles amigos espirituais de tantas reencarnações, né, que nós já tivemos, porque, imagina, a gente já deve ter vivido muito, né? Nós devemos ser almas que já vivemos e reencarnamos muitas vezes. Então, cada vez que a gente volta aqui, a gente vai criando um laço de afeto, né? Então, cada vez que a gente vem aqui, nós vamos tendo um pai, uma mãe, um irmão, um amigo diferente, e esses laços de afeto vão só aumentando, né? Então, imagina, no plano espiritual, né, quantos amigos, né, quantos parentes que nós tivemos aqui que estão lá na outra dimensão da vida, torcendo por nós, querendo o nosso bem, nos ajudando, orando por nós, vibrando por nós, para a gente conseguir vencer as nossas dificuldades da melhor forma possível, né? Então, quando nós estamos na corrente do bem, do positivo, nós estamos com, né, o nosso campo mais aberto para receber o amparo da espiritualidade. Então, os amigos espirituais têm mais facilidade de chegar próximos a nós para nos amparar. E o que, que os amigos espirituais vão fazer? Será que eles vão dizer aqui para a gente o que, que nós devemos fazer? Será que eles vão resolver os problemas por nós? Né? Será que eles vão dar para a gente os números da loto para a gente conseguir um dinheirinho bom aí? Né? Como será que é essa ajuda espiritual? Né? Essa ajuda espiritual, ela vem em forma de encorajamento, né? Em forma de carinho com a gente, né? Pode até nos inspirar algum caminho a seguir, mas um caminho que nós vamos ter que escolher, né? A gente que vai ter que caminhar, a gente que vai ter que ter a ação, né? Mas eles podem, de repente, nos inspirar uma pessoa para a gente procurar, para nos ajudar, para nos aconselhar, né? Pode nos inspirar, um livro bacana para a gente ler, para de repente ali, né, a gente conseguir visualizar uma solução para os nossos problemas, né? Pode nos intuir a procurar, né, um local onde a gente possa receber um pouco de paz, né, como uma casa espírita ou um templo religioso, né? Então, os amigos espirituais nos amparam para a gente não perder a nossa fé, para a gente não perder a nossa energia, né? Para a gente não perder a nossa força de vontade e a nossa determinação de continuar trilhando o caminho do bem, né? Se a gente se esforçar, nós vamos assim conseguir fazer muita coisa boa, a gente vai conseguir ter bastante discernimento para resolver melhor as nossas questões, né? A gente pode vir a cometer erros, não tem jeito, né? Mas nós errando sem intenção de prejudicar ninguém, isso já conta bastante, né? Então, a gente procurando fazer o nosso melhor, nós sempre vamos ter
bons resultados, né? E aí, quando a gente, né, voltar lá para o nosso lar espiritual, quando a gente for para outra dimensão da vida, né? Então lá eles vão perguntar para a gente o que foi de bom que você fez para alguém, né? Quais foram suas boas ações, né? O que foi que você aprendeu, né? Que desafio você conseguiu enfrentar e resolver, né? Então, sempre vai ser perguntado para nós aquilo que a gente conseguiu é, amealhar, né? Aquilo que a gente conseguiu guardar no nosso coração, no nosso íntimo, né? Não vai ser perguntado para nós o que nós conseguimos de material, né? De bens materiais. Se a gente conseguiu ter uma casa no campo, uma casa na praia, 2 carros, né? Não vão perguntar isso para a gente, mas vão perguntar o que que você aprendeu, o que de bom você fez, né? E aqueles irmãos nossos que, né, que tiveram muitos erros, né? Esses amigos também vai ser perguntado, né? Se eles fizeram algo de bom, vai ser perguntado o que foi que eles aprenderam, vai ser perguntado se eles se arrependiam do que tinham feito, né? E, por misericórdia divina, né, tanto a gente vai voltar a reencarnar para continuar no nosso processo de crescimento, quanto esses outros irmãos que, né, se desviaram, né, do caminho do bem, vão ter chance de voltar e continuar o seu aprendizado também, né, retomando o caminho do bem. Então, por tudo isso, a gente precisa fazer esse exercício do agradecer. Agradecer tudo que a gente tem e tá dando algum eco aqui. Agradecer tudo que a gente conseguiu, né? E agradecer por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, né? Por mais simples que possa parecer, né? É importante para a gente, né? E nunca nos comparar com outras pessoas, né? Porque a gente pode pensar assim, ah, eu tenho mais problemas do que o meu vizinho, né? Só que a gente não tem, assim, a gente consegue ver aquilo que os nossos olhos alcançam, ouvir o que os nossos ouvidos têm capacidade para ouvir, mas a gente não consegue, né, ter uma ideia de tudo que está acontecendo. Nós conseguimos ter discernimento em partes da realidade, mas a gente não consegue ter o discernimento sobre o todo, apenas sobre parcelas, né? Então, todos nós recebemos os desafios e os problemas que a gente precisa, né? Então, não existe na nossa vida um problema menor que o outro, uma dor maior que a outra, um desafio maior que o outro, né? Existe o desafio que a gente precisa, existe o problema que vai nos impulsionar a melhorar, vai nos impulsionar a usar a força que nós temos dentro de nós, né? Então, cada um de nós, dentro da sua capacidade, dentro das suas condições de evolução, vai receber aquela lição, aquele desafio, aquele aprendizado que necessita no momento, né? Então, não tem dor menor, problema maior, né? Ou dor maior. Existe a dor de cada um, o problema de cada um, o desafio de cada um, dentro das condições que a gente tem e dentro da necessidade de aprendizado de cada um de nós, tá bom? Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês agora. Eu queria propor assim uma perguntinha para vocês, né? No dia de hoje, né? Vocês conseguiram agradecer por alguma coisa? Vocês fizeram um agradecimento hoje? Vamos lá, gente, um de cada vez, tá? Não precisa todo mundo falar ao mesmo tempo, não. Hoje ainda não, mas mais tarde sim. Muito bem, muito bem. Joia.
E o senhor gostaria de compartilhar com nós o que o senhor vai agradecer? Eu vou agradecer. O senhor falou que vai agradecer mais tarde, mas o que o senhor vai agradecer? Primeiro é a minha saúde. Nós temos conseguido. E o demais é os acontecimentos do dia. Uhum. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá, dona Sidneia. Bem, eu, na verdade, logo de manhã, a hora que eu levanto, eu sempre agradeço a Deus pela noite que eu tive e por estar acordando novamente, que é mais uma chance de mais um dia vivido, né? Que vou ter mais um dia vivido. Uma Então, bênção, né? à noite eu também sempre agradeço pelo dia que eu tive, que foi tudo tranquilo, tudo em paz, meus filhos com saúde, meus netos com saúde. Eu agradeço sempre dessa maneira. É o que eu acho que eu tenho que falar com Deus. Eu acho que é isso. É agradecer pela vida que nós temos, que eu tenho aqui hoje. Graças a Deus, uma família maravilhosa. Então a gente tem que sempre que agradecer, principalmente na saúde, né? E pela minha idade, eu estou bem, estou, graças a Deus, muito bem de saúde. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço tanto de manhã. Eu tenho uma área muito grande aqui que eu logo saio e eu olho para o céu. Então, o céu, mesmo ele nublado, parece que a gente sente a presença de Deus Hum, olhando por mim ali naquele momento. Então, é, eu sempre agradeço a Deus a noite que eu tive. Então, acho que é isso. muito legal, dona Sidneia. É muito bom, assim, a gente olhar para um jardim, né, e ver aquelas flores bonitas desabrochando, né? É Ver isso os mesmo. pássaros. É tão gostoso isso, né? É, E eu também tenho o exatamente. costume de ficar olhando para o céu. Parece Parece, que a gente sente a imensidão de Deus é, ali, né? É parece muito que dá gostoso uma mesmo. conectada, né? É. E à noite, então, se é noite de lua cheia ou estrelada, eu fico um tempão olhando para Isso as mesmo. estrelas, Eu fico gosto do imaginando céu. de qual estrela será que eu vim, hein? É, Ou para qual estrela será que eu vou? é isso. É assim que eu agradeço a Deus. Tá, Bom, joia. Muito bom, obrigada. Mais alguém? Seu Eu, Luciano. eu, Oi, Silmar. a Regina. Regina? Desculpa. Olha só, a coisa mais interessante que me aconteceu foi no dia 16 passado, agora de maio. Eu fui até Porangaba e, ao voltar, eu estava com três sobrinhos no carro, eu estava no carro deles. Vamos tomar café? Fomos tomar café. Aí, na estrada, tem onde você para tomar café, tem uma coisa para comprar, isso e aquilo, um biscoito. Uhum. E eu comprei, eles passaram na frente para pagar e eu fiquei por último. Aí a mulher que estava no caixa, virou para mim e falou: Você é católica, né? Falei: Sou. Eu sou evangélica. Aí ela falou para mim: Eu posso te dar uma mensagem do Espírito Santo? Eu achei aquilo estranho e eu fiquei para uma pessoa que não me conhece. Aí ela falou: Olha, você tem o hábito de rezar o Pai Nosso. Isso é uma verdade. Eu não, eu em qualquer lugar eu tenho o hábito de estar com o pensamento no Pai Nosso. Aí ela falou para mim: o que te faz forte, a tua fortaleza, e você é a fortaleza da sua família, é você se ancorar no Pai Nosso. Aquilo me deixou tão Interessante chocada. ainda, né, Regina? Me deixou tão chocada. Uma pessoa que não me conhecia. Entrei no lugar para tomar um café. Ela me falou tanto sobre eu, pessoa, que me deixou chocada, porque realmente eu levanto eu posso, o horário que for que eu acordar no meio da noite, levantar, eu tenho o hábito de
rezar o Pai Nosso em todo lugar. E eu achei estranho uma pessoa falar que a minha fortaleza, o que me faz forte, é o Pai Nosso. Puxa, que legal, hein, dona Regina? Eu acho que aí foi uma mensagem para a senhora continuar acreditando Não, eu tenho, eu nisso. posso, eu não, vamos dizer, eu tenho minha fé, eu acredito. Nossa, eu sou ancorada por Deus. Amém? Que bacana, hein? Um É, testemunho muito bacana, hein? e eu fiquei tão chocada na semana, tudo, eu fiquei pasma, aquilo ficou na minha mente, como é que eu... Aí eu comentei com a minha sobrinha, ela quer voltar lá. Tia, vamos lá, não sei o que eu falei, mas interessante que ela me, e, inclusive ela, no final de tudo que ela estava me falando, ela me pediu para dar um abraço. Oh, que lindo. E, nossa, eu fiquei Tá tão vendo? chocada. É a Eu energia da senhora que é muito boa, dona Regina, tá vendo? E talvez ali até, sei lá, pode ser que algum amigo espiritual da senhora que falou por intermédio dela, né? Te dando esse... ela me falou que ela era, no momento que eu falei que eu era católica, tudo, aí eu sou evangélica, Deus é um só, tudo. Aí Isso, ela começou a falar, mas tudo que ela me falou é verdade. que interessante, hein? Ela também devia ser uma pessoa muito boa, né? Com uma energia muito boa. E aí acabou que vocês se, né, se entrelaçaram ali, né? Sim, sim, eu não saio de casa e, vamos dizer, sem fazer minhas orações, ou mesmo em casa ou à noite, eu não durmo, não levanto, não saio de casa sem minhas orações e não vou dormir sem as minhas orações. Isso te fortalece muito, né? Graças a Deus. É isso aí. Obrigada, viu, dona Regina? Mais alguém quer falar alguma coisinha? Vamos lá, gente. Seu Luciano não falou nada hoje. Já todo mundo já falou. A verdade que todo mundo que está pensando é isso. Levanta de manhã, é o que a Neia falou. A gente sai para fora, que a gente tem um espaço muito grande e já temos que agradecer. Agradecer por mais um dia e agradecer por nossos filhos, nossos amigos, vizinhos, que, que continue sempre assim, a gente sempre procurando ver, né? A Sônia, que está aqui do lado, lá que a gente vê ela todo dia de manhã, a gente Uhum. fica até feliz de saber que ela está mais um dia de batalha. E é isso daí, é isso que a gente agradece, todo dia, Tá tá certo. bom? É isso Muito daí. Mas bom. nós temos que agradecer mesmo, a partir do momento que a gente levanta e olha para o céu e fala assim, puta, graças a Deus. Aí vem os passarinhos, a gente É fica gostoso, né? olhando e assim vai. E é É, assim que tem que ser. isso. E assim, tem tanta coisa boa no mundo, né? Tem bastante, A gente precisa bastante. focar E, mais as coisas boas que a gente tem, né? e outra coisa, a gente só tem que pensar coisas positivas, porque senão como é que fica? Mesmo que não esteja nada do jeito que a gente gostaria que tivesse, mas a gente está esperando sempre o amanhã que cada vez vai melhorar. E assim tem que ver e vai para. Eu já fiz a minha parte, a Neia também já fez a dela. Agora temos que defender o dos outros agora também, que aí vai ficar melhor ainda. É isso Entendi. daí, senhor. Tá certo, seu Luciano. Se Obrigada. você queria ouvir, a minha já tá aí, ó. Tá bom, tá bom. A Tá joia. bom? Obrigada, viu? Mais alguém? Fala alguma coisa? Cláudia? Não, já estou mais escutando só aqui, Silvana. Ah, então tá bom, pessoal. Então acho que a gente pode encerrar, então, né? E é isso aí mesmo, né? A gente procurar pensar mais positivo, né? Procurar entender que as coisas acontecem porque é assim que tem que ser, né? E vamos fazer o nosso melhor.
sem prejudicar ninguém, né? Procurando fazer o bem e sendo melhor a cada dia, né? E, assim, prestando atenção em tudo que está à nossa volta, porque tem muita coisa boa no mundo, para a gente focar a atenção, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece final? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos novamente nos conectando com a espiritualidade amiga. E dessa vez vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores, a todos os nossos amigos espirituais, por tudo de bom que eles fazem por nós, pelas vibrações positivas que a gente recebe. Vamos agradecer pela nossa vida, vamos agradecer pelos nossos desafios, pelos nossos problemas, agradecer por estar vivendo nesse mundo, mesmo sendo complicado, mas mesmo ainda tendo muitas coisas para serem resolvidas, mas tendo a confiança de que tudo, tudo está certo, tudo Deus está vendo, tudo Deus está colocando a mão e tudo tem uma razão de ser. Vamos pedir a Deus, então, a permissão para que a espiritualidade amiga possa reunir os nossos melhores sentimentos e, assim, vibrar para todos aqueles que estejam necessitando de um amparo nesse momento, necessitando de um carinho, necessitando de um sorriso, de um lar, de um alimento. Que todos que estejam em necessidade nesse momento possam se sentir amparados, cuidados e amados. E que essas vibrações possam chegar nos asilos, nos orfanatos, nas creches, nos hospitais, nos presídios e a todos aqueles que não têm um abrigo para ficar. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Gente, obrigado pela atenção.